Muito bem, continuando então, a terceira carta é dirigida à igreja de Pérgamo. Como nós dizíamos na parte A desse vídeo, Pérgamo era uma cidade pagã, onde havia o culto a Diana, havia o culto a Zeus, havia o culto ao imperador e havia o culto a Asclépio, que era aquela serpente. E é interessante, ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isso diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. A espada aguda, como nós dissemos no capítulo 1, assista ao programa capítulo 1, representa a palavra de Deus. Para essa igreja onde tinha o trono de Satanás, a solução vai ser a palavra de Deus. Olha só, verso 13: eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Como nós dissemos aqui, em Pérgamo havia o título de Pontifícios Máximos, que veio da Babilônia, e depois o culto ao imperador. Talvez é por essa razão que diz o trono de Satanás: e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Então, muitos em Pérgamo haviam retido o nome de Jesus, não haviam negado a fé em Jesus para adorar o imperador, e mesmo assim haviam mártires. Ainda nos dias de Antipas, Jesus dá testemunho de Antipas. Nós não sabemos muito sobre Antipas, mas sabemos o que fala: minha fiel testemunha. Parece que foi um mártir. Estevão também tinha sido mártir em Jerusalém, e Antipas parece que foi um mártir na cidade de Pérgamo, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, a cidade de Pérgamo é tida como a habitação de Satanás. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Vamos ver o que ele tinha contra essa igreja. Porque tens lá o que segue a doutrina de Balaão. Balaão é aquele profeta que nós já falamos lá no comentário. Ele aparece em 2 Pedro, ele aparece na carta de Judas. Balaão é o profeta que Balaque, rei de Moabe, mandou chamar para amaldiçoar Israel. Ele era um homem de Deus, a princípio profetizava, quem ele abençoava era abençoado, e quem ele amaldiçoava era amaldiçoado. Balaque queria que ele amaldiçoasse o povo de Deus. O profeta foi falar com Deus, Deus disse: não vai. Aí depois Balaque mandou mais presentes, insistindo para que Balaão fosse. O profeta, que já sabia a vontade de Deus, foi consultar de novo. Deus falou: vai, já que ele queria ir, Deus mandou ele ir. Quando ele está indo, o anjo do Senhor saiu ao encontro dele. Ele não via o anjo, mas o animal que ele montava, o jumento, via. E quando o animal viu o anjo com a espada desembainhada, o animal se desviou. O profeta não entendeu nada, bateu no animal. O anjo do Senhor apareceu de novo, o animal se desviou por um caminho estreito e chegou até a pressionar o pé do profeta contra umas pedras. O profeta feriu a jumenta de novo, e aí quando o anjo se colocou num caminho estreito, a jumenta ajoelhou, aí o profeta bateu na jumenta e Deus abriu a boca da jumenta para falar. Bom, Balaão foi, abençoou o povo, mas quando Balaque disse que não ia dar os prêmios, então Balaão ensinou Balaque a introduzir mulheres moabitas no acampamento de Israel, para que os filhos de Israel se prostituíssem. Olha só aqui que vai lembrar isso daqui, verso 14. Mas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? O qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Está aqui a doutrina de Balaão, ensinava a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. A mesma coisa havia em Pérgamo, alguns que estavam comendo
de comida sacrificada aos ídolos. Normalmente a carne, o animal, era sacrificado em homenagem a um ídolo e depois era vendido e alguns comiam. A igreja de Coríntios passou pela mesma coisa. Leia o nosso comentário em 1 Coríntios 8, leia também Coríntios 10, o que Paulo fala dos ídolos. E aqui em Pérgamo havia um grupo de gente que ensinava: ei, não tem problema, pode comer à vontade essa comida aí sacrificada aos ídolos. E é isso que ele está dizendo, comida sacrificada aos ídolos. E alguns se prostituíam. O prostituir pode indicar imoralidade sexual, mas também o prostituir pode indicar-se prostituição espiritual, adorando. Parece que tinha uns lá que adoravam, queria adorar o imperador e queria adorar a Jesus, estavam balançando. Pode ser a prostituição espiritual. Assim, tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Olha só, não só tinha os que seguiam a doutrina de Balaão, mas também tinha dos nicolaítas. Na igreja de Éfeso, eles aborreciam as obras dos nicolaítas, mas em Pérgamo parece que abraçaram essa obra e começaram alguns a seguir a doutrina dos nicolaítas, de Nico, a deusa da vitória, era chamada. Tem até um tênis que as pessoas têm, Nike, vem do nome de Nico, né? A doutrina dos nicolaítas da vitória. E Jesus dizia que aborrecia. Então, o problema da igreja de Pérgamo era os que seguiam a doutrina de Balaão e também a doutrina dos nicolaítas. Nós não sabemos muito sobre nicolaítas, pode ser que eram pessoas que adoravam lá o Deus da vitória, Nico, e também alguns acreditam que talvez um dos diáconos que é mencionado em Atos 6 é Nicolau, e que talvez ele se desviou, não é? Se bem que Nicolau, quando foi consagrado, foi lá em Jerusalém, mas alguns acreditam que Nicolau se desviou e criou essa doutrina dos nicolaítas. Mais certo era, os nicolaítas ensinavam o negócio da deusa da vitória, de Nico. Nico era a deusa da vitória. O que eu aborreço: arrepende-te, pois, quando não em breve irei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Batalharei com a espada da minha boca, batalharei com a palavra. Contra Satanás, o que funciona é a palavra. Jesus venceu a Satanás com está escrito, está escrito, está escrito. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós temos que tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido e dar-lhe uma pedra branca. Pedra branca era como uma comemoração aos vencedores. E na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então presta atenção, Jesus aqui promete 3 coisas para o vencedor: o maná escondido, a pedra branca e um novo nome. Não é? Na igreja de Éfeso ele prometeu a árvore da vida. Na igreja de Esmirna, a coroa da vida. Em Pérgamo, o maná escondido, o maná celestial, pedra branca, novo nome. Vamos para Tiatira. A situação de Tiatira ainda é um pouco pior do que de Pérgamo, né? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus. O Filho de Deus é que está falando. Todo isso diz, tem a ver com o Cristo glorificado, capítulo 1, né? Para Éfeso, é aquele que tem na sua mão as 7 estrelas, anda no meio dos 7 castiçais. Para Esmirna, é o primeiro e último que foi morto e reviveu. Para Pérgamo, é aquele que tem a espada, alguma de 2 gumes. Agora, para Tiatira, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo
e os pés semelhante ao latão reluzente. Olhos como chama de fogo, fala de juízo, fala de soberania, de conhecimento. Pés como latão reluzente, firmeza, estabilidade. Não é? Então ele está falando agora para a igreja de Tiatira, verso 19. Eu conheço as tuas obras. Jesus sabe o que a gente faz. O teu amor e o teu serviço. Tiatira tinha amor, tinha serviço, a tua fé, a tua paciência. Parece que a igreja de Tiatira tinha várias qualidades: obras, amor, serviço, fé, paciência. Éfeso tinha perdido o primeiro amor, mas Tiatira não. E que as tuas obras são mais que as primeiras. Então as últimas obras de Tiatira estavam sendo melhor. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos, para que se prostitua e coma dos sacrifícios da idolatria. Que mulher terrível essa Jezabel. Jezabel, nós vemos que foi a rainha da época do profeta Elias, casada com Acabe. Jezabel introduziu em Israel o culto a Baal. Aqui Jezabel é chamada de figurativa, lembrando aquela rainha má do tempo do profeta Elias. Elias fugiu com medo de Jezabel. Elias enfrentou 400 profetas de Baal, mais 450 de Astarote, e teve medo de Jezabel e fugiu dela. Olha só, a igreja tinha boas qualidades. Tinha obras, tinha amor, tinha serviço, tinha fé, tinha paciência. Mas tolerava essa mulher que se dizia profetiza, não é? O espírito de Jezabel é o espírito que quer controlar a igreja. É o espírito, e esse espírito aqui ensinava e enganava os servos de Deus. Tem profecia que nem sempre é de Deus. Mulher que se diz, ela se dizia profetiza. Não era uma verdadeira profetisa, não era uma profeta a qual o próprio Cristo poderia dar testemunho, era uma falsa profeta. Tem muitas falsas profecias no meio do povo de Deus. Deus permite para testar os verdadeiros, para que a gente confie nele, para que a gente confie na palavra desta profecia aqui. A maior profecia é a própria Bíblia. Todas as profecias têm que estar submetidas à Bíblia. A Bíblia é a maior das profecias. Essa mulher se dizia profetisa, ensinava, parece que era uma ensinadora na igreja, e enganava os meus servos, Jesus diz, para que se prostitua. Nós não sabemos se prostituía com imoralidade, como hoje pode acontecer dentro das igrejas, ou se prostituía espiritualmente, e comia, ou os dois, e comia dos sacrifícios da idolatria. Ensinava a comer as coisas sacrificadas aos ídolos. E dê-lhe tempo para que se arrependa. Jesus deu tempo para que se arrependa da sua prostituição. Parece que a imoralidade aqui estava desenfreada na igreja de Tiatira. E dê-lhe tempo. O Senhor sempre dá tempo para ver se a gente se arrepende. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e pior, e não se arrependeu. Que coisa terrível, né? Cristo dando oportunidade e ela não se arrependeu. Da mesma forma acontece hoje. Gente que está vivendo em pecado dentro da igreja e não recebeu ainda a punição, é porque Deus está lhe dando tempo de se arrepender. Arrepende-te, arrepende-te. Olha só o verso 22. Eis que a porei numa cama. Aqui existe uma certa ironia. Uma prostituta normalmente se deita na cama. Jesus promete que a vai pôr na cama, mas não é a cama para se deitar com seus amantes. É a cama da qual vai ficar enferma. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação.
Parece que os adúlteros vão ficar mesmo para a grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Olha, Cristo avisa, Cristo dá oportunidade de arrependimento. Quem não se arrepende, olha, vai tocar a trombeta, os salvos vão para a glória e alguns vão ficar sobre a grande tribulação, se arrepender de suas obras. E ferirei de morte a seus filhos. Parece que ela tinha filhos, ou eram filhos espirituais que a seguia. Jesus diz que vai ferir de morte a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Não há nada oculto que Cristo não saiba. Ele sonda a mente, ele vê os pensamentos, ele vê o coração, o que está lá dentro. Só Deus vê o que está no coração. Diz que terreno de homem e de mulher, é terra que ninguém pisa. Deus sonda os corações e as mentes, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. A retribuição será segundo as obras. Retribuição. Aqui não tem a ver com salvação, tem a ver com retribuição. Da mesma forma, o galardão será segundo as nossas obras. E a retribuição, no caso aqui, juízo, é segundo as obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina. Doutrina é um conjunto de ensinamentos. Jesus está dizendo a todos que não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Olha, em Pérgamo estava o trono de Satanás, mas em Tiatira parece que alguns estavam se metendo em querer conhecer as profundezas de Satanás. Tem gente que tem essa ideia. Se a gente quiser enfrentar o inimigo, tem que conhecer ele. Então alguns estavam querendo conhecer as profundezas de Satanás, em vez de conhecer as profundezas do eterno, do divino, perdendo tempo com as profundezas de Satanás. Essa era a doutrina que havia lá. Todos que não têm essa doutrina e não a conheceram, é melhor não ter essa doutrina. Esse ensino aí da doutrina das profundezas de Satanás. Que outra carga vos não porei. Que coisa terrível. Tiatira estava realmente numa situação ruim, não é? Culto, idolatria, imoralidade, profundezas de Satanás. Que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retenha. O que tendes, retende até que eu venha. Cristo vai vir. É nossa obrigação reter a fé, reter nosso amor a Ele, reter a paciência, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações. Poder, autoridade sobre as nações é a promessa de Cristo para os vencedores em Tiatira. E com vara de ferro regerá. Olha só, vai reger, vai reinar. E serão quebradas como vasos do oleiro. O oleiro é assim, quando o vaso não lhe agrada, ele quebra e faz um novo. Como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei, olha a promessa, a estrela da manhã. Duas são as promessas para Tiatira. Autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Interessante que a estrela da manhã no Apocalipse é o próprio Cristo. Apocalipse 22, 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Lembra o testemunho nas igrejas? Eu sou a raiz e a geração Davi. Raiz e geração. Raiz, que ele é antes Davi. Fala da sua divindade. Geração é que ele é descendente de Davi. Fala da sua humanidade. E a resplandecente estrela do amanhã. Ele não só é a estrela da manhã, mas é a resplandecente estrela da manhã.
é a promessa para a igreja de Tiatira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para todas as cartas termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Novamente, recordando o quadro, tá vendo? Nós temos Éfeso. A exaltação, a paciência, a perseverança, o trabalho. A reprovação tinha perdido o primeiro amor. A instrução era: lembra-te de onde caís. Promessa, a coroa da vida. A árvore da vida para Éfeso. Para Esmirna, Jesus menciona uma grande tribulação, reprovação. Graças a Deus não tinha nenhuma, não é? E aqui, qual é a instrução? A instrução era ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Depois, para Pérgamo, era onde estava o trono de Satanás, não é? A exaltação para Pérgamo. Retens o meu nome e não negasse a minha fé ainda nos dias da minha fiel testemunha Antipas. Aqui, reprovação, tolerava a imoralidade, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas. Instrução, arrepende-te. Promessa, um maná escondido, uma pedra branca, um novo nome. Vamos a Tiatira. Aprovação, amor, fé, serviço, perseverança, as últimas obras, maior do que as primeiras. Tolera o espírito de Jezabel, imoralidade, não é? Idolatria. Queriam conhecer as profundezas de Satanás. Oh, coisa terrível. Jesus estava dando tempo para o arrependimento. A promessa ao que vencer, autoridade sobre as nações e a estrela da manhã. Com isso, nós já concluímos a mensagem a 4 igrejas. A gente fala carta, porque diz escreve, né? Aí, o que tens visto, escreve num livro as 7 igrejas. Mas, na verdade, nem são bem cartas, são mensagens. Mensagens de exaltação, mensagens de reprovação, de instrução e de promessa. Ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Cristo quer que nós vençamos. Eu espero que eu e você possamos ser mais do que vencedores por aquele que nos amou. Lembra que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Para cada igreja que Jesus fala, foi a igreja daquela época. Mas como a palavra de Deus é viva e eficaz, continua falando com nós hoje. Será que não tem igreja que já perdeu o seu primeiro amor? Será que não tem igreja que está sendo perseguida? Com certeza. Será que não tem igreja por aí e cidades onde o trono de Satanás existe? São Francisco, existe muita imoralidade naquela cidade. E às vezes mal. Tem até a primeira igreja satânica apareceu em São Francisco. Primeira, né, nesses dias, porque certamente na Idade Média havia outras. Tiatira, espírito de Jezabel, idolatria. Ensinava uma mulher que era uma ensinadora dentro da igreja, ensinando a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Doutrina com profundezas de Satanás, em vez de conhecer as profundezas de Deus. Cristo promete ao vencedor: darei autoridade sobre as nações. Eu vou terminar. Quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Volte para seu capítulo 3, nós vamos ver mais 3 igrejas: Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.